está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolados num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa imagem de Cristo, o gesso, representa o Cristo vivo, que nós vemos ali nesse fogo vivo, tremulando em nossa presença, fogo inapagável. Ele já não morre, porque a morte não tem mais poder sobre ele, de São Paulo. Primeiro dia da semana, primeiro domingo da história, meus irmãos. Hoje é domingo da Páscoa, a igreja está cheia, parabéns. Vantagem nossa, recebemos a luz de Cristo, a força de Cristo, a força pascal de Cristo, vitoriosa. A mão direita do Senhor me levantou. Pai, levanta o Cristo. Não morrerei, ao contrário, viverei. A gente também sente a força de Cristo ressuscitado nos levantando de nossas depressões, de nossas tristezas, de nossos fracassos. A mão direita, mão de poder, mão onipotente, que venceu a morte, que é o problema maior de todos nós, porque nos cuidamos quando estamos doentes, vamos ao médico, quando envelhecemos, nos entristecemos um pouco, né? Até bastante, exageradamente, mas quem que não se preocupa em viver? Mas chega na hora que morremos. Mas Cristo vence a morte, meus irmãos. O poder dele nos é comunicado, e foi o primeiro que venceu a morte, o primogênito dos mortos de São Paulo, porque nenhum cemitério, túmulo se abriu e saiu morto, tem nenhum. Bom, pode ser morte aparente, volta, mas para a vida antiga. Cristo, quando ressuscitou, não só para a vida antiga, que depois viveu mais ou menos morreu. Não é para a vida mortal. Vida imortal, eterna, cheia do poder de Deus. Por isso que eu acabei dizendo, a morte não tem mais poder sobre ele. A vida eterna não envelhece mais, né? A vida eterna. Ponto. Então, queridos irmãos, e quem primeiro viu o sinal foi Madalena, de madrugada, antes do sol nascer, ainda estava escuro. A ansiedade dessa mulher que amava Jesus, tinha sido perdoada, libertada de 7 demônios, aquela cena maravilhosa, que ela unge o corpo de Cristo, enxuga os seus cabelos, lava com suas lágrimas. Mulher, vai em paz, teus pecados estão perdoados. Ela ressuscitou espiritualmente, amou aquele homem até o fim, estava debaixo da cruz.
Depois, quando todos foram embora, ela ficou perto do túmulo chorando. Mas depois viu a pedra removida, viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo, uma pedra imensa, mulher nenhuma podia retirar aquilo. Foram os anjos do céu. O que ela fez? Naturalmente, saiu correndo avisar Pedro. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocar. Ela não pensou que ele tivesse ressuscitado. Ela pensou apenas que o túmulo foi violado, ou que tiraram o corpo de Jesus. Mas olha a surpresa dessa mulher que a faz correr. Evidentemente, se nós estivéssemos lá também, ficaríamos espantados. E logo avisar o principal responsável, que é Pedro, que Jesus tinha deixado como chefe do colégio apostólico. Retiraram o corpo do Senhor. Saíram Pedro e o outro discípulo, João, foram correndo ao sepulcro. Também uma correria nesse dia, uma correria, porque é uma novidade total, uma surpresa absoluta. Mas como será verdade? Saem correndo os dois. Porém, João, mais rápido, mais jovem, também porque tinha mais amor, chegou antes. Olhou, não entrou, olhou. Diz lá, olhou, viu as faixas de linho no chão, não entrou. Esperou Pedro. Pedro vinha correndo atrás. Quando Pedro chegou, então, João cedeu o lugar, ele entrou. É o primeiro, claro, o chefe do colégio apostólico. Ele foi, então, já do respeito de João, entrou. Então o que viu? Viu as faixas de linho deitadas no chão. Interessante. As faixas de linha deitadas no chão, é como se o corpo tivesse evaporado. Aquilo desinflou, ficou no chão, tudo enrolado no chão. Porém notou que o sudário, que é venerado lá em Turim, misterioso, esse pano misterioso, né? Estava enfaixado, estava, aqui diz, dobrado, posto ao lado, num lugar à parte. De fato, hoje veneramos até então. No rosto dele. Então o outro também entrou. João, ele viu e acreditou, claro, vendo que o corpo quase tinha saído, transfigurado, ressuscitado, né? Depois passava as paredes, entrou no cenáculo e agora está aqui no Santo Sacramento do altar, na Santa Eucaristia, está lá, embora seja um corpo gloriosíssimo, cuja representação aqui fraca da nossa arte, porém é imenso, né? Cobre os cosmos todo, maior que o mundo, porque é o Senhor do mundo, porém ele se faz pequeno ali, e ele foi então ressuscitado e deixou as faixas intocadas ali no chão. Claro, ele só pôde concluir, ele não foi roubado, não foi deslocado, ele ressuscitou, viu e acreditou. Olha, gente, que maravilha a ressurreição de Cristo, uma realidade testemunhada, não inventada, testemunhada por muitas pessoas. Depois aparece para os discípulos à beira do lago da Galileia, os discípulos de Emaús, depois no cenáculo, depois até o último, como Paulo mesmo diz lá no caminho de Damasco, Cristo aparece glorioso. Paulo, Saulo, Saulo, por que me pensa? Quem és tu? Eu sou Jesus que tu persegues. Caiu no chão fulminado, ficou cego, até que foi batizado, aí abriu os olhos e reconheceu Cristo. Vou começar a pregar. Então, queridos irmãos, eis o poder da ressurreição. Então, queridos irmãos, qual é a conclusão? Nós que fomos batizados, todos vocês foram batizados aqui. Tem alguém que não foi batizado? Se não foi, é bom que busque o batismo. Por quê? O que faz o batismo? Nos faz participar da ressurreição de Cristo. Olha aqui o que diz São Paulo, maravilhosa segunda leitura. Se ressuscitastes com Cristo, eu estou ressuscitado? Estou, espiritualmente. Que tem essa luz da fé no coração brilhando, pequena ou grande, viva ou semi-morta, de todo modo. Quem é batizado tem essa vida pascal dentro dele. Não é por nada que agora é costume da igreja batizar só na noite do Sábado Santo. Os adultos, sobretudo, né? Criança ainda se batiza durante o domingo. Porém, agora, ontem à noite, inclusive, tem batismo aqui. E vários jovens foram crismados para confirmar o batismo. Porque pelo batismo é que nós então ressuscitamos. E de fato Paulo diz, vós morrestes.
fomos mergulhados na água do batismo, antigamente era na vasca mesmo, né? Na piscina batismal, mergulhou, morreu ali para o homem velho. Aí quando sobe, já depois de batizado, ele ressuscitou. É uma vida nova, já traz consigo a vida eterna. E se a gente morre, queridos irmãos, o que acontece? Nós estamos vivos, a alma está viva. Os anjos vêm e levam, como Lázaro, para o paraíso, porque estamos em contato com Deus. Essa vida eterna, a morte não leva, o corpo leva. Porém, depois o corpo também vai ser ressuscitado no fim dos tempos, como dizemos no credo, e creio na ressurreição da carne, do corpo e da vida eterna. Aí corpo e alma vão para o céu. Isso é importante. Então, queridos irmãos, de São Paulo, esta vida, porém, está escondida. Claro, quem veio aqui, quem que vai ver a ressurreição? Madalena depois viu Jesus, que apareceu vivo, até abraçou os pés, e não queria mais soltar. Jesus disse: não me detenhas, porque eu tenho ainda alguma coisa para fazer. 40 dias. Depois subiu ao céu, né? Mas ela queria segurar. Depois Tomé tocou, né? Tomé tocou nas chagas de Cristo. Então apareceu. Mas não apareceu. Quem que vê? Os anjos veem, Deus vê. Quem tem fé vê. Quem tem consciência vê e sabe que essa chama brilha lá dentro, tem força. Nos mantém vivos, nos mantém assim, iluminados na hora da treva, da dificuldade. Porém, Paulo diz aqui: quando Cristo aparecer no seu triunfo, também quando a gente toma comunhão, o padre diz corpo de Cristo. Mas como é que pode? Aquele pedaço de pão branco, que parece que a gente tira de qualquer canto, né? Você diz amém. Amém. Quer dizer, eu creio que é o ressuscitado, o poderoso, o grande, que cobre os mundos, os tempos, a história. Amém. Porque a fé vê, porém não vê os olhos da cara, não vê. Porém, cuidado, quando Cristo aparecer no seu triunfo, um dia o veremos. Ele virá em sua glória. Aí diz: todos o verão, até aqueles que o transpassaram, mesmo os inimigos verão Cristo, não tem como. E aí diz: então nós também apareceremos. Então aquela vida que nós estamos enfaixados pelas faixas do mistério, mas então aparecereis com ele revestidos de glória. Então, queridos irmãos, como é grande o nosso destino, é um destino de vida, é um destino de glória. Conclusão: bem, se ressuscitastes com Cristo, Paulo diz: esforçai-vos por buscar as coisas do alto, não busqueis as coisas da terra, desejai as coisas do céu. Queridos irmãos, a gente às vezes fica ligado à materialidade, coisas mesquinhas, mudando, um probleminha fica imenso, a gente perde tempo, esquentando a cabeça. Vamos olhar alto, nosso destino é maior que tudo isso. Certo que esses problemas precisam ser resolvidos, né? Doença, problemas de família, problemas financeiros, tudo isso. Mas quem tem esperança grande, quem tem essa aspiração celeste, alta, resolve com mais facilidade. Não se deixa afogar num copo d'água. Essa é a verdade. Não se deixa sufocar pelo dia a dia, porque tem que ganhar dinheiro, tem que pagar o aluguel, tem que reformar a casa. Tem esses problemas. Tem um filho que está drogado. Mas se você sabe que tem essa vida do ressuscitado dentro de você, e que é uma força imensa, essa mão poderosa que te levanta, que te segura em cima, caminhando em cima das águas, né? Então tu tem mais força. Quanto mais fé tu tem, menor é o teu problema. Quanto menos fé, maior é o teu problema. Essa é a verdade. Então bote um Cristo grande no seu coração. Creia nesse Cristo grande. Magnifique, exalte, engrandeça esse Cristo, como fazia a Virgem. Minha alma engrandece o Senhor. Ela que enfrentou toda a paixão, mas venceu, gloriosa, fiel. Então também teremos força. Então levantai a cabeça, queridos irmãos. Nosso destino é o céu, nosso destino é a glória, nosso destino é a vida, nosso destino é a felicidade, é a ressurreição. Não podemos nos comportar como mortos, arrastando os pés pelo mundo afora. Nós estamos ressuscitados. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Certo que temos que o pé na terra, se não caímos no buraco, é verdade. Porém, nós temos que olhar para o céu, porque lá é o nosso destino. E quando olhamos para o céu, encontramos melhor o nosso caminho. Então que a força do ressuscitado esteja em nós e nos faça vitoriosos. Amém.